Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. EBD tem o melhor para você. Neste dia eu quero saudar todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer da alegria que tenho de mais uma vez ministrar uma lição bíblica. A lição de hoje é a de número 11, 13 de setembro de 2020. E o título da lição é Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo está em Abacuque, capítulo 6, versículo 5, a parte A. E provaram a boa palavra de Deus. A palavra de Deus é boa. A verdade prática diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada. É poderosa e penetrante. Ora, irmã Esther, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Aleluia. Pai celestial, nesta manhã de vitória, meu amado Deus, abençoa poderosamente. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Esta palavra maravilhosa. Bendito Senhor. seja o Pai Seja da glória, conosco, meu Pai Santo, fala aos nossos corações, em quem não há mudança nem nesta sombra manhã, de variação. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. A leitura bíblica e classe é no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Lemos. Este, pois, são os chefes de seus pais, com a sua genealogia, os que subiram comigo de Babilônia no reinado de Artaxerxes, dos filhos de Finéas e Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atuz, dos filhos de Secanias e dos filhos de Paróis, Zacarias. E com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zerias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secania, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatã, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Josias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefanias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josfias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azigate, Joanã, e o filho de Jacatã, e com ele 110 homens, filho de Acatã, e com ele 110 homens. Muita gente foram com Esdras para Jerusalém. Queridos, o objetivo desta lição, primeiro é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. Segundo, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. Terceiro, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. Eu quero enfatizar, a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E quarto, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o Antigo Testamento, ele mostra que a lei do Senhor estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo. E por isso ela também era elemento aglutinador que formava a identidade dos judeus. Assim, Esdras estava ciente de que, para iniciar a reconstrução religiosa do povo, era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor.
pois sem ela não há identidade espiritual nem moral. Atualmente podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar avivamento, crescimento e desenvolvimento do caráter cristão. Eu disse desenvolvimento do caráter, da marca cristão. Amemos, portanto, a palavra de Deus e buscamos conhecê-la. No primeiro tópico da nossa lição, nós vimos que Artaxerxes envia Esdras. Glória a Deus. Subtópico 1 diz os judeus sob o domínio dos persas. Olha, queridos, quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar, aleluia, passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônios, que era um povo cruel. O babilônio castigava mesmo o povo de Deus. Depois Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, que era escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado quando Esdras começou a ensinar a lei de Deus de Israel. E quis, junto com ele, com seus 7 conselheiros, enviaram a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras capítulo 7, versículo 14. A importante carta que o rei enviou com Esdras. Olha, o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 12 a 16. Através desta carta, o rei decretou o seguinte. Veja que bênção de Deus. O rei decretou o seguinte. Primeiro, qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Segundo, os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dada pelo rei e seus conselheiros, ou dado como oferta voluntária do povo. Terceiro, os vasos sagrados que estavam na Babilônia seriam restituídos. Esdras, versículo 9. Quarto, qualquer despesa seriam pagas pelo tesouro do rei. Quinto, não seria impostos aos servidores, aleluia, do templo, direitos, tributos, rendas, etc. E, finalmente, Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Bendito seja o Senhor. Então, o que foi que Esdras fez mediante esse decreto do rei? Ele louvou a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo a beneficência perante o rei. Louvou a Deus, alegrou-se, aleluia, com essa ação. Bendito seja o Senhor. Então, no tópico 2, nós podemos verificar que Esdras ensina a palavra ao povo. Então, queridos, Esdras sai de Babilônia e vai para Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esdras capítulo 8, versículo 2, você vê isso aí. E o que eu acho interessante é que nessa viagem, o rei ofereceu escolta militar para Esdras. Ele não quis. Ele confiou em Deus. Querido, né, Estelita? Esdras e seus companheiros preferiram confiar em Deus do que andar com segurança. E como explica que há tantos pastores que andam com segurança? Quero que você me explique. Que está aqui, o rei ofereceu segurança para Esdras, ele não quis. Ele confiou em Deus e foi com o povo.
E por quê? Todos os pastores que andam com segurança. Eu quero entender isso aí. Onde está a confiança em Deus? Aleluia. E Deus ouviu e guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz em Jerusalém, e aí eles ofereceram holocausto ao Senhor. E ali deu-se o quê? Um encontro maravilhoso. Em Jerusalém deu o encontro de Esdras com Neemias. Obrigado, meu companheiro Benedito Teixeira de Maceió. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus, aleluia, em Judá. Posto a par a situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual ele havia sido enviado. Você lembra-se que Neemias foi aquele que foi restaurar o muro da cidade. E aí Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa do tabernáculo, que é uma festa tradicional em Jerusalém, chamada também festa das barracas, no dia 1º do mês 7º, houve uma santa convocação. Convidaram todo o povo ali. Levítico capítulo 23, 34, 35. O povo se ajuntou como se fosse um só homem diante da porta das águas. Neemias capítulo 1, versículo 8. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até ao meio-dia. Coisa linda! Havia sido construído ali um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Olha, eu quero dizer que foi construído um púlpito de madeira. A simplicidade das coisas de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 4, fala sobre isso aí. E havia também, e ainda cooperava um grupo de levitas. Levitas, que eram as pessoas que cuidavam da tenda, né, do Senhor. E o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei. Então não só ele transmitia a palavra, mas também ele explicava. À medida que o povo ia perguntando, ele explicava o significado de cada palavra. Amém? E o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, queridos irmãos, começou a chorar e a lamentar-se. Então Esdras ensinou a palavra com espiritualidade. Ensinou a palavra na unção. Ela tocou no íntimo do povo. E o povo, ao ouvir a palavra de Deus, eles choraram e lamentaram. Glória a Deus. Choraram de forma tão forte que Neemias e Esdras tiveram que intervir naquela situação, exaltando que se alegrasse no Senhor. Por que estão chorando? Alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Esdras capítulo 8, 10. Então, queridos, a palavra tocou no íntimo. A palavra, ela modificou aquelas vidas. Ela mexeu no interior daqueles irmãos ali em Jerusalém. Glória a Deus. Ele disse, não chorem. Desculpe. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então foi comer, beber e festejar. Porque todos entenderam as palavras que eles fizeram saber. Como é glorioso, como é maravilhoso estudarmos a palavra de Deus. Glória a Jesus. Finalmente, querido, no terceiro tópico, diz a palavra de Deus deve ser ensinada. Olhe, a prioridade para qualquer igreja que se preza e que quer se manter purificada deve ser a palavra de Deus. Deus ordenou, aleluia, Deus ordenou que a palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 a 12.
além da leitura da lei de Moisés que se fazia cada sábado. Todo sábado os judeus tinham o costume de ler a lei de Moisés. Está em Atos capítulo 15, versículo 21. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos em Moisés e explicados ao povo em convocação solene de 7 em 7 anos. Aleluia! Glória a Deus! Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seu discípulo ensinasse todas as nações a guardarem tudo o que ele tinha ensinado. São Mateus capítulo 28, 19 e 20. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Aleluia! Ele disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Ainda em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, São Paulo diz: o que de mim, entre muita testemunha, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Veja a recomendação de Paulo. Confia a palavra de Deus. Irmão Esther, a homens fiéis, que sejam idôneos, homem puro, para também ensinar os outros. Então, o importante não é ensinarmos a palavra, mas vivemos a palavra. Bendito seja o Senhor da glória. Quero saudar a Ana Isabel em Maceió, minha sobrinha. Deus abençoe. A irmã Lidiane também, aí, né, interceda por nós aí, estamos aqui. Romanos capítulo 12, versículo 7, Paulo diz: se é ensinar, haja dedicação também ao ensino. Então, se você foi chamado para ensinar, se dedique ao ensino. Sabe, irmão, a palavra de Deus deve ser ensinada porque é a ordenança de Deus, ratificada por Jesus Cristo e confirmada pelos apóstolos. Então procuremos, como os ministros e servos de Deus, pregar a palavra e ensinar a palavra, para gerar mais fé no homem, que Deus só faz o que está contido na sua palavra. O quarto tópico da lição diz, olha, e aí o resultado do ensino da palavra de Deus. Qual foi o resultado? Oh, glória! O ensino da palavra de Deus gerou temor. Gerou temor. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. E ainda Deuteronômio capítulo 8, versículo 6 diz: guarda os mandamentos do Senhor para temer. Queridos, irmão, não é para mim ter medo de Deus, não. O temor aqui é o cuidado que eu devo ter de ferir a santidade de Deus. Por isso precisamos guardar a palavra. Nada há mais poderoso neste mundo do que a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 7, diz: pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Que coisa linda, né, irmão? E ainda em Provérbios capítulo 16, versículo 6, diz: se desvia do mal. Provérbios 8 e 13, e aborrece o mau caminho. Então, querido, a palavra de Deus, ela descortina, amém? A nossa vida espiritual. A palavra de Deus, ela mostra onde estamos acertando e onde estamos errando para ajustar o nosso rumo espiritual. Glória a Deus. Como resultado do ensino da lei de Deus nos dias de Esdras, houve uma coisa incrível. O povo confessou os seus pecados, apartou-se de deuses estranhos, adorou ao Senhor seu Deus, e com ele
fez firme conserto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Então, somente, querido, ouvindo a palavra e praticando a palavra, nós reconhecemos nossos pecados, as nossas fraquezas perante o Senhor. Confessa, deixa, alcança misericórdia e continua a sua vida espiritual. Deus não despreza aqueles que vão a Ele, Master. Independente da circunstância, independente da situação, Deus não está olhando para o que você fez, para o que eu fiz. Ele está olhando para a pessoa preciosa que você é perante Ele. Você é obra-prima da mão de Deus. Por isso que Deus não quer perder você para o inimigo. Aleluia. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Aleluia. Finalmente, amado, o ensino da palavra implanta normas espirituais aos crentes. Deixa eu repetir. O ensino da palavra implanta normas espirituais aos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte. Naquele que, pela operação do Espírito Santo de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Vejamos algumas desta manifestação na nova vida. Primeiro, o crente é honesto a toda prova. Romanos capítulo 12, 17, 2 Coríntios 8, 21. Depois, o crente jamais mente. Olhe, cuidado, querido. Falamos a verdade uns aos outros. O crente jamais mente. Isaías 63 e 8. Efésios 4 e 25. O crente tem o testemunho da sua consciência no Espírito Santo de que não mentiu. Romanos capítulo 9, versículo 1. Nós temos um tribunal que nos julgamos. É o tribunal da consciência. Nós podemos enganar a todo mundo, mas não enganamos a nossa consciência. A consciência sempre nos acusa quando estamos errados perante o Senhor. Jesus disse em São Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Aleluia. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja seu. Olha, Efésios capítulo 4, versículo 21 diz: aquele que furtava, não furte mais. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia desfraudado. Está lá em Lucas 19, 28. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Efésios capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó: a prostituição e toda a impureza, nem ainda se nomeie entre vós. A prostituição e toda a impureza, nem ainda se nomeie entre nós. Êxodo capítulo 20, versículo 16, diz: o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Levantar falso, não podemos, irmão. Melhor orar. E, finalmente, o ensino da palavra de Deus. Ela dá conhecimento. A igreja de Corinto, ela foi enriquecida. A igreja de Corinto, glória a Deus, ela foi enriquecida porque, pelo ensino da palavra de Deus, havia recebido conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Por quê? Porque lá em Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz que o conhecimento consolida força. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Tudo que Deus nos dá é gratuito. Sabia? Tudo é dele. Ele nos dá gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. A começar pela própria vida, né? Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. São João capítulo 8, 32. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade para
para ver o caminho, liberdade de escolha. Nós temos liberdade. E pelo conhecimento também podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Então, quando ensinamos a palavra, quando Deus ordena que se ensine a palavra, é para que todo homem venha ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Eis aí, queridos, a nossa lição, certo? Bíblica. Entendendo que EBD tem o melhor para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor te dê graça e paz. A próxima lição será Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Muito bom, viu? Próxima lição daremos, se Deus quiser, sábado que vem ou domingo. E também comemora-se o dia da escola dominical, que é a melhor e maior escola bíblica do mundo. Deus abençoe. Oremos ao Senhor Deus. Amém? Para que Ele continue nos dê graça e fome para aprendermos a palavra. Oremos. Oremos, Santíssimo Deus, Pai maravilhoso. Nós queremos, meu Deus, te louvar pela graça que nos deste e mais uma vez ministrarmos a tua palavra, Pai. Somente a palavra tem poder para resgatar, somente a palavra tem poder para mostrar onde estamos errando, meu Pai. Somente a tua palavra, Pai Santo, desperta em nós um espírito de purificação, um espírito de arrependimento. Glória, glória, glória a Deus. Um espírito para reaver os nossos caminhos, para reaver como estamos diante de ti, Pai Santo. Porque somente nós podemos ver a nossa situação diante de ti. Nós podemos, através da consciência, nos julgar, Pai Santo, nesse sentido. Glória a Deus, glória a Deus. Pai Santo, abençoe a todos os ouvintes da tua palavra, que estas palavras produzam efeito em cada vida, meu Pai. Que nenhuma vida se perca, mas que todas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e receba a tua graça para continuar uma jornada rumo ao céu. Deus, nós sabemos que o dia nos reserva, nem a semana, mas se algo mal transforma em bênção. Nos dê graça, meu Deus, para vencermos mais uma vez nesta jornada. Dias difíceis, dia mau, mas o Senhor passa conosco. O Senhor está conosco. O Senhor nos dá graça para vencer. Eita Deus, o Senhor nos dá graça para continuar a nossa jornada, meu Deus querido, meu Deus amado. Diácono João Batista em Maceió, ore por nós, querido irmão. Deus abençoe o Senhor ricamente. Amém. É o meu pai na fé. João Batista foi meu pai na fé ali, em Maceió. Senhor Deus, te abençoe e te guarde. Senhor Deus, faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor te dê graça e paz. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Um abraço para todos e para o meu querido pai na fé, Diácono João Batista. Eu estou aqui hoje porque esse homem de Deus, juntamente com o saudoso Manuel Marques, me alimentou muito ali em Maceió, através da palavra. Deus abençoe e ore por nós aqui no Paraná, tá bom? Para que nos cultos nos abençoar. Amém.